Sinta a pressão, neném. Os fatores que antecedem a Segunda Guerra Mundial são o revanchismo alemão por conta do Tratado de Versalhes, que foi um tratado que fez muito mal para a Alemanha como forma de punição aos países perdedores da Primeira Guerra, limitando o número de soldados da Alemanha e, entre outros aspectos, prejudiciais ao país. Claro, todo esse revanchismo também acontecia após a crise de 29, uma grande crise econômica vinda da quebra da bolsa dos Estados Unidos. Coisa, né, que ajudou a alarmar muito mais esse revanchismo alemão que acontecia na época. Hitler, atual líder do Partido Nazista e da Alemanha, ignora totalmente o Tratado de Versalhes a fim de recriar o Império Alemão, criando um terceiro novo império. Nesse meio tempo é criada a Liga das Nações, uma espécie de pré-ONU idealizada pelos Estados Unidos, que não entra na Liga das Nações por achar que esses problemas deveriam ser resolvidos pelos próprios europeus e que ele ficaria ocupado cuidando da América. Porém, tem um grande problema nisso. Como a Liga das Nações ficou em responsabilidade dos países europeus, eles não incluem a União Soviética, porque eles tinham medo que a União Soviética instaurasse o comunismo ou alguma coisa pior. Enquanto Hitler tentava reerguer as glórias do seu grande império alemão, foi criada a política do apaziguamento, que visava deixar Hitler crescer sozinho para que quando ele ficasse grande o suficiente, ele guerreasse contra a União Soviética e Stalin e os dois se destruíssem nesse embate. Só que tem um grande problema. Não foi isso que aconteceu. Bem pelo contrário, Hitler firmou um pacto de não agressão com Stalin, o que fazia com que os dois não guerreassem e inclusive tivessem que dividir as terras da Polônia, que futuramente a Alemanha viria a invadir, o que foi mais que perfeito para a União Soviética, porque afinal eles não queriam se envolver na guerra nesse momento e eles ainda iam ganhar uma terra nova de graça. Mas o que realmente serviu de grande estopim para a Segunda Guerra Mundial foi a invasão da Alemanha à Polônia, que visava uma vantagem estratégica por parte da Alemanha. A Alemanha teve uma performance incrível para a época, porque eles conseguiram dominar todo o território polonês em 2 semanas. Dessa dominação, a Alemanha dividiu parte do território com a antiga União Soviética, por causa do Pacto de Não Agressão. Curiosidade rápida: o lado ocidental ficaria com a Alemanha e o oriental com a União Soviética. Claro, depois dessa grande invasão, os outros países não iam deixar quieto de jeito nenhum. Então a Inglaterra e a França declararam guerra oficialmente a Hitler, iniciando finalmente a Segunda Guerra Mundial, ou Grande Guerra 2, o filme. Inclusive eu esqueci de mencionar que outro nome para o Pacto de Não Agressão era Molotov-Ribbentrop. Eu espero ter falado certo. Até lá! O estopim da Segunda Guerra Mundial inicia-se com a invasão da Polônia pela Alemanha em 1º de setembro de 1939. Por conta disso, a Inglaterra e a França decidiram declarar guerra à Alemanha. Enquanto isso, a Rússia firmou o Acordo Nazi-Soviético, que estabeleceu a ausência de ataques entre a Rússia e a Alemanha. Então, assim estava armado o cenário da Segunda Guerra Mundial. Em 1940, o exército de Hitler ocupou o território da Dinamarca e depois disso as forças nazistas invadiram a Noruega. A força empregada pelo exército nazista deixava estes pequenos países praticamente sem condições de oferecer uma longa resistência. Graças a essas conquistas iniciais dos nazistas, o primeiro-ministro inglês Chamberlain foi substituído por Winston Churchill, que deu nova postura aos ingleses no combate contra os alemães e países aliados de Hitler, em especial a Itália e o Japão, que formavam o eixo. Os franceses seriam o próximo alvo da expansão nazista. Ao serem invadidos em maio de 1940, adotaram uma tática de guerra ultrapassada e assim perderam o território para os alemães.
A França, rendida em junho de 1940, assinou um acordo que dividia seu território em dois: uma zona livre governada por um governo colaboracionista e uma outra área que ficou sob o domínio dos alemães. Então, com a derrota francesa, Hitler esperava a rendição da Inglaterra, porém não foi o que aconteceu. Para tentar remediar esta situação e pressionar os ingleses, a Alemanha organizou ataques aéreos constantes à Inglaterra. Londres era bombardeada praticamente todas as noites, o que ocasionou muitas mortes de civis ingleses. Porém, os soldados alemães não tinham acesso ao território da Inglaterra e sofreram muitas baixas nos combates aéreos e navais com os ingleses. Hitler não conseguia derrotar ou nem sequer conseguir uma rendição dos britânicos. Então, assim, o Pacto Nazi-Soviético foi bem sucedido, até que em 1941 o Hitler decidiu invadir a Rússia, e esse excesso de otimismo do Führer, aliado à imensidão do território russo e seu inverno rigoroso, e a grande mobilização popular, foram alguns dos fatores que explicam o insucesso alemão a partir daí. Após isso, houve um dos acontecimentos que definitivamente foi o verdadeiro estopim para que a Alemanha e seus aliados tenham a sua derrota. Os Estados Unidos da América se juntaram à guerra após o ataque japonês na base norte-americana, Pearl Harbor. Em 1941, este ataque devastador foi motivado principalmente pelos conflitos econômicos entre estes dois países, pois disputavam mercados. Então, com isso, os Estados Unidos investem toda a sua força na Segunda Guerra Mundial. Oi, meu nome é Arthur e hoje eu vou falar sobre o desfecho da Segunda Guerra Mundial. Após o ano de 1943, a temível supremacia das forças militares do eixo parecia cair mediante as primeiras vitórias significativas de seus inimigos. A grave derrota na Batalha de Stalingrado custou a vida de milhares de soldados alemães. No norte da África, o anterior sucesso do Afrika Korps, formado por frentes italianas e alemãs, chegava ao seu fim, com a redenção dos soldados africanos e ingleses. De tal modo, a guerra adentrava em seus últimos meses, abrindo portas para uma possível virada dos aliados. Tomada da Itália e a morte de Mussolini. Em junho de 43, os norte-americanos desembarcaram na Sicília, realizando uma poderosa ofensiva que tomou conta de toda a parte do sul da Itália. Em pouco tempo, a capital, Roma, foi tomada e Mussolini acabou morto por forças de movimento antifascista, formado pelos próprios italianos. Naquele mesmo ano, a Conferência de Teherã reuniu os líderes norte-americanos, ingleses e soviéticos para uma organização de ação militar que realizaria a reconquista da Europa Ocidental. Dia D. No dia 6 de junho de 1944, o famoso Dia D marcou o desembarque das forças aliadas que cruzaram as turbulentas águas do Canal Mancha em direção à Normândia. Mesmo com as fortes resistências dos alemães, o comando do general Dwight Eisenhower conseguiram promover a conquista do norte da França e a recuperação da capital, Paris. Após a recuperação do território francês, a guerra em solo europeu foi marcada pela corrida, entre aspas, até Berlim. Guerra no Pacífico. Enquanto os nazistas eram fustigados em duas frentes, as tropas japonesas existiam, mesmo com as graves derrotas sofridas no Mar de Coral em Midway. Em fevereiro de 1945, a conquista do Iwo Jima deixou claro que os japoneses não teriam como vencer seus oponentes norte-americanos. Ainda assim, os japoneses não deram por vencidos, realizavam ataques suicidas, ordenados pelo piloto kamikazes. Lançaram seus aviões carregados de bomba contra as embarcações norte-americanas. Temendo que o conflito fosse prolongado, os Estados Unidos decidiu utilizar um artifício extremo para conquistar a rendição dos japoneses. No dia 6 e 9 de agosto de 1945, o lançamento das duas bombas atômicas das cidades de Hiroshima e Nagasaki determinou a morte de milhares de civis japoneses. Mediante tal ação, a Segunda Guerra Mundial chegava ao seu fim, com a assinatura e rendição nipônica, em 2 de setembro de 1945. Olá, meu nome é Marcos William Erbas Camacho. Vou falar um pouco sobre as consequências da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ocorrida entre 1939 e 1945, deixou milhares de mortos, intocáveis feridos e redefiniu o equilíbrio de poder mundial.
As principais consequências desse conflito foram a ascensão dos Estados Unidos, a divisão do mundo entre o capitalismo e o socialismo e o surgimento da ONU. No Brasil, verifica-se o fim do governo de Getúlio Vargas e a aproximação com os americanos. O número de vítimas da Segunda Guerra Mundial estima-se estimava-se causou a morte de 45 milhões de pessoas, deixando 35 milhões de feridos. A maior quantidade de vítimas foi registrada na União Soviética, com 20 milhões de mortes. Na Polônia, calcula-se 6 milhões de baixas, enquanto na Alemanha contabiliza uns 5,5 milhões, em decorrência do conflito morreram ainda 1,5 milhões de japoneses. Além disso, a Segunda Guerra Mundial produziu um dos crimes mais atrozes contra a humanidade: assassinato de 6 milhões de judeus em escala industrial. A eliminação física deste povo fazia parte do projeto de Adolf Hitler, conhecido como a solução final. Para realizá-lo, os nazistas elaboraram um complexo sistema de extermínio em campos de concentração e de morte. Falar um pouco sobre as consequências econômicas da Segunda Guerra Mundial. Além de perdas humanas, o conflito custou 1 trilhão e 385 bilhões de dólares em perdas monetárias. De montante, 21% coube aos Estados Unidos, 13% à União Soviética e 4% ao Japão. Todos os 72 países envolvidos acumularam perdas em diferentes proporções. Houve intensas quedas na produção industrial e os investimentos dos governos foram direcionados para a guerra, em detrimento de outras áreas, gerados intensos problemas sociais. Se para a maioria dos países houve perda, para os Estados Unidos a guerra resultou em fortalecimento de sua posição imperialista e econômica. Afinal, esse país não foi atacado e, portanto, não foi preciso destinar recursos para sua recuperação. Falar um pouco sobre as consequências geopolíticas da Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, novos países surgiram e algumas tiveram suas fronteiras redesenhadas. A Áustria, que havia sido anexada pela Alemanha em 1939, ressurgiu como um país independente. A Itália, Hungria, Bulgária, Romênia e a Iugoslávia, acho que é assim, depõem a monarquia e a substituem pelo regime republicano. Portugal e Espanha se isolam do sistema internacional até meados dos anos 50 por conta das ditaduras de Salazar e Franco, respectivamente. Os países libertados pela União Soviética, como Polônia, Hungria e Tchecoslováquia, passaram a esferas de influência soviética, enquanto os demais países continuam com a social-democracia. A Alemanha, após a guerra, teve que acertar os quadros DS impostos pelas potências aliadas: desnazificação, desmaterialização, democratização e desarmamento. Assim, alguns líderes nazistas foram julgados pelos tribunais de Nuremberg. Destes, 12 foram sentenciados à morte. Para outra parte, o país foi dividido em duas zonas de influência bem clara: a República Democrática Alemã, RDA, com o regime socialista, e a República Federal Alemã, que continua a ser capitalista. Na cidade de Berlim, que é então a capital da RDA, foi construído o Muro de Berlim, que se tornou um símbolo da divisão ideológica do mundo. Igual as forças armadas foram reduzidas, o país cedeu as instalações para acolher tanto tropas americanas quanto soviéticas. O Japão foi obrigado a reconhecer a independência da Coreia, desenvolver as ilhas Kurilas, a União Soviética, e reduzir suas forças armadas. O país teve cidades de Hiroshima e Nagasaki destruídas por 2 bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos e receberam 2,5 bilhões para sua reconstrução. Essa aqui é a minha parte que eu falei sobre o trabalho das consequências pela guerra.